Pronto, gente. O Lar Três Irmãs é uma associação, como eu estava falando para vocês. Hoje a gente atende 30 idosos aqui nessa sede do Montese e mais 30 em outra sede que a gente tem em Calcaia, da Rote, ali bem nas margens da 085. E aí, como eu vou iniciar contando como surgiu, né, a instituição. O nome Três Irmãs foi porque foram três irmãs, né, a dona Wanda e mais duas irmãs, que tiveram a necessidade de montar uma estrutura dessa, porque o pai delas estava precisando muito desse apoio. Ele morava em outra família, ele morava com outra família, e aí elas souberam, uma delas que foi a dona Vana soube, que ele já tinha tido alguns AVCs e estava lá abandonado, eles não queriam cuidar. Aí ela pegou e aí, junto com mais essas duas irmãs, decidiram, né, montar uma casa para se dedicar mais a ele, porque elas tinham os trabalhos dela e ainda tinham que cuidar dele. E aí foi surgindo idosas de amigas, foram pegando idosos em situação de rua. E aí a instituição foi mais para esse lado social. E aí quando o pai delas faleceu, duas delas saíram do projeto e ficou só a dona Wanda, hoje que é a nossa presidente. E aí hoje o nosso foco são idosos em situação de abandono, né? Ou que sofreram algum tipo de violência física ou psicológica, e idosos em situação de vulnerabilidade. E aí como é que esses idosos chegam aqui? 80% das nossas vagas são destinadas para esse público. E hoje a gente entende que a gente não pode mais pegar idosos de rua, assim, pegar na rua e trazer para cá sem autorização de ninguém. Antes a gente fazia isso porque a dona Wanda começou o projeto bem leiga em relação ao assunto, né, ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência. Ela não tinha muita experiência em relação a isso. Então a gente fazer, né, algumas ações. Hoje a gente entende que a gente não pode mais fazer. Hoje, para o idoso chegar aqui, ele precisa ser encaminhado por algum órgão público, Ministério Público, pode começar, né? Ou Ministério Público ou Promotoria do Idoso. E aí tem as parcerias também com as assistentes sociais dos hospitais, e as assistentes sociais dos CREAS e dos CRAs e as secretárias de desenvolvimento social dos municípios do estado. E aí, junto com ele, né, com essas parcerias e o Ministério Público, aí o idoso chega até a gente. E aí, como é que é essa parceria, né? Essa parceria é só mesmo para a gente ter um papel dizendo quem que mandou ele vir para cá. Mas fora isso não tem mais nada. Não tem financeiro, não tem parceria financeira. É só parte legal, né? Não tem facilidades de atendimento nos serviços públicos, não tem desconto, impostos, não tem nada. Só tem cobrança depois que o idoso chega aqui. E aí quando o idoso chega aqui, a gente tem que prestar todos os serviços, né? Porque aqui ele vai morar e aqui também ele vai ter que ter todos os serviços de saúde, de tudo. E aí temos vários profissionais, né, prestando esse serviço. E aí os principais, que são os cuidadores, né, tem uma turma de dia que vai de 7 às 6h30, vai de 7 às 7, e outra que vai de 8 às 8 do outro dia. Isso cuidador. Mas aí fora o cuidador tem os serviços gerais, tem a cozinheira, tem a pessoa que lava a roupa, tem a enfermeira, tem a técnica de enfermagem, tem o pessoal da coordenação. E aí depois tem a equipe multidisciplinar, que a gente chama que são alguns atendimentos, né, da parte da saúde, que é a fisioterapia, que está, né, sendo feita ali a avaliação do Sr. Guedes. Tem a educação física, tem a fonoaudióloga, tem o psicólogo, tem a pessoa da terapia ocupacional, tem a pessoa do artesanato. E tem a nutricionista também, são muitos, e às vezes esqueço.
e tem um médico que é o único que é voluntário. Então os demais são Todos remunerados. Todos remunerados. Tem recursos para Aí pagar. vamos lá sobre as finanças. Existe né? algum profissional que você da nossa área jurídica para dar um apoio jurídico? Não, até Essas tava. pessoas, ou se essa demanda existe para Existe, a gente acabou de gastar, a gente acabou de pagar para um advogado, acho que R$5.000 para ele dar essa assessoria para poder tirar ajudar a gente a tirar um benefício de um idoso. E eles não têm pena, viu? benefício Desculpa falar de algum Não, profissional. Mas você tá certíssimo. Não, olha, eu passei, e foi um dos casos que eu me indignei tanto, porque eu passei a minha manhã inteira com esse advogado aqui, falando sobre a nossa situação, falando como a gente funcionava, explicando tudo que eu vou explicar pra vocês aqui. E aí, quem foi pra resolver foi a presidente, foi a dona Vana, não foi eu. E quando chegou lá, pra mim aqui, ele falou que ia fazer tranquilo, porque era um idoso que estava há mais de 6 meses no Hospital Municipal de Calcaia, era um idoso que não tinha nenhum tipo de documento, a justiça precisou fazer a certidão de nascimento dele, a gente teve que pagar o RG, teve que tirar o CPF, teve que ir atrás de todo, teve que fazer o cadastro dele no cadastro único. E era um idoso de abandonado. Deixaram ele lá com as roupas e foram embora, não deixaram nenhum rastro de informação. E pra mim é que ele tinha dito que ele ia, pra esse idoso ele ia ajudar a gente. Mas quando chegou lá foi extremamente diferente. Então assim, a Eu demanda tão jurídica triste. que necessita um ponto é das Um partes dos dos pontos. benefícios, né? Isso, previdenciário. Previdenciário. E o outro ponto são de algumas situações que acontecem nas fiscalizações. Mas dos órgãos dos estados. Dos órgãos públicos, isso. A gente precisaria de como a gente se portar, do que é que a gente pode questionar, do que é que a gente recua, porque a gente faz isso, mas de forma muito assim por tato, né? Por experiência vivida, não por leis. Mas acho que duas demandas que a gente precisaria muito são essas, são previdenciária e da assessoria, né? Assessoria. Assim, voltando à questão financeira, né? De como que a gente funciona. Quando o idoso desse vem pra cá, ele só vem. A gente não é um pré-requisito ter benefício, não é um pré-requisito, né? Receber algum valor. E ele vem, quando ele chega aqui, a gente vê as situações, todas as situações de vida, né? De questão das comorbidades, né? Das doenças. E a questão financeira, a questão familiar, se tinha, se não tinha. E aí, o que acontece? Alguns chegam sem nenhum tipo de benefício. Quando tem, geralmente é o BPC. Que vocês sabem, diferente da aposentadoria, não tem décimo no final do ano, é só mês a mês. Outros chegam com empréstimos nos benefícios, porque se abandonar a família faz empréstimo. Então tem uns 5 idosos com empréstimo hoje e tem 2 idosos sem receber benefício desses 60, né? Até um ponto também, né? Que a família se aproveita. Isso. Tem um caso do seu Alberto que ele recebe R$430 e o empréstimo dele vai até 2033. Então renovaram recente o empréstimo dele, né? Porque 2033 a gente tem aí 10 anos pela frente. 10 anos. Né? E o empréstimo máximo, o período máximo são 84 meses. 8 anos. Mas depende do benefício. Pois é, não sei como foi a maracutaia que fizeram, eu sei que tá aí. Então no caso aí não foi só uma. Não, mas você não soma o período, entendeu? Ele pode ter vários empréstimos mesmo, mas para você ter um empréstimo de 10 anos para você pagar, eu falo porque eu trabalhei na área. Pois é. Né, na área mas ele financeira. chegou aqui com esse empréstimo. E aí pra gente fica bem, desfalca bastante a questão financeira, né? E aí por lei, o que acontece? Quando o idoso chega aqui com algum tipo de benefício, por lei a gente pode utilizar até 70% para gastos gerais.
Aí água, luz, telefonia, internet, né, esses gastos, alimentação, pagamentos profissionais, Gasto que básico. são que é para onde a maioria desse valor vai, porque como a maioria deles são carteira assinada, os únicos que não são esses profissionais da saúde que podem prestar serviço, né? Aí não é só o valor do salário, né? Tem os benefícios, tem os encargos, que a gente sempre faz aquele jogo de cintura, né? Para jogar tipo FGTS, que a gente pode pagar na rescisão, a gente faz porque fica muito apertado. Então a gente vai fazendo o que todo brasileiro faz nas suas contas, né? E os outros 30% tem que ser revestido especificamente para aquele idoso. Ou seja, aí tem isso. Tem idoso que tem alergia a alguma determinada alimentação, tipo leite, aí tem que comprar um leite específico, aí já conta esse valor. Aí tem idoso que tem alergia a shampoo e a sabonete normal, aí tem que comprar um shampoo e um hidratante, um sabonete mais específico, aí compra com esse valor. Aí fralda, quando a gente, né, tá com abastecimento muito baixo, aí a gente compra com esse valor. Alguma cirurgia de urgência, a gente não compra só com esse valor, mas a gente usa mais do que esse valor, como a gente usou ano passado para fazer a cirurgia da dona Terezinha. Era uma cirurgia no olho e era de extrema urgência, senão ela ia perder a visão. E a fila do SUS só Deus sabe quando é que ela ia fazer essa cirurgia. Aí fez 5 mil reais. Quando é que ela ia fazer essa cirurgia? Aí fez 5 mil reais a cirurgia. Então, mesmo eles sendo idosos, tendo direito a atendimento preferencial, não tem isso. Não. Essa questão deles serem preferencial é uma questão que eu vejo que está só no papel. Principalmente esses idosos que eram para ter uma preferencialidade ainda maior que estão dentro da instituição, né? Mas não tem. É o que eu falo, mano. É tudo no papel, mas na prática não funciona. Eu falo isso por causa do meu avô, meu pai, então como pai. O cara pra fazer um exame de próstata tá por 3 meses, mano. Isso é loucura. É a mesma coisa a gente passa aqui. Não é? Aí, ó. É loucura. Eu fico indignado com isso também, cara. É muito assim. E outra coisa, a gente evita ao máximo levar eles para o hospital. Só que vocês vão, a gente vai ver ali alguns quartos, alguns cantos. Vocês vão ver que todas as nossas camas são hospitalares. Nós temos balão de oxigênio, a gente tem a enfermeira, né? E aí faz o que dá para fazer dentro da enfermaria, a gente faz aqui. Então a gente faz tudo para deixar eles aqui. Porque a gente sabe que se a gente levar para o hospital, 90% não volta. E os que voltam são um milagre. Isso é verdade. Porque também no hospital, no atendimento médico, eles não se esforçam para salvar a vida de um idoso. Eles fazem ali o básico. Se escapar, foi Deus. Se não, é porque já estava na hora de ir. Eu acho que o psicológico também fica muito abalado deles e acaba piorando o quadro, né? Do próprio idoso. Porque aqui ele tem pessoas que ele já conhece, também que ele tem convive, isso, né? E lá ele fica normalmente não, sozinho. não. Mas a tem gente não deixa acompanhante. Não, eu sei que tem a gente paga, na verdade, quando a gente não paga, a gente da administração vai. Esses idosos eles não ficam só no hospital. A gente não deixa. Porque quando deixa. Porque se deixasse, eles voltariam assim, cheio de escas, cheio de assadura, cheio de tudo. Nossa. E a gente lá tem pelo menos um cuidado maior em relação a isso. Então, nesses atendimentos assim, de saúde é bem complicadinho. E aí e é como eu falei pra vocês, né? Essa parceria mesmo com o governo é só mesmo pra eles indicarem. Então não recebe nenhuma verba do Não, governo? verba não. Vocês se sustentam só dessa forma com alguns benefícios e doações? E as doações. Temos também 20%. Lembra que eu falei que é 80% das vagas? Os 20% das vagas são para idosos que têm família. Só que por algum motivo a família mora só o idoso e uma pessoa, aí a pessoa deixa o idoso só. Aí já teve alguma denúncia da polícia porque deixou o idoso só, ou o idoso cai, ou o idoso tem alguma comorbidade que não consegue ser tratada lá, né, que não tem os equipamentos, não tem a estrutura, aí traz pra cá.
E aí desses 20%, aí a gente cobra um valor mensal e essas responsabilidades fora lá fica por conta da família. Onde a gente consegue respirar nesses 20%. Mas os outros 80% são todos de nossa responsabilidade. E aí a gente conta bastante com a ajuda das pessoas, de pessoas mesmo, que eu digo, porque a gente não tem parceria com grandes empresas, assim, né? A parceria que a gente tem hoje são as pessoas, né, grupos religiosos, grupos de faculdade, grupos de escola, grupos de amigos que se reúnem. Às vezes o pessoal também faz aniversário, né? E aí pede alguma contribuição e traz para a doação. Aí isso vai ajudando a gente a respirar né, e continuar prestando serviço. Hoje a parceria que a gente tem com empresa, a gente tem uma parceria com o Itaú. O Itaú, na verdade não é com o Itaú, o dinheiro sai do Itaú, mas é o Instituto Ser Amado que faz a administração dessa verba e paga 2 profissionais hoje nossos, que são o educador físico e a professora de artesanato. O educador físico vem 2 vezes na semana e a professora de artesanato vem 1. Uma média só assim, uma média mensal de custos, mais ou menos na faixa de quanto, para a gente ter uma noção da manutenção da casa, né? Funcionando tudo, salário, de custos. Uma base. Cara, eu fico até com a parte do financeiro eu também faço. Eu faço as despesas. Eu faço as despesas de compras e tudo mais. Quem fica com folha é a Tainara. Mas. Porque eu tenho uns 26 funcionários. Só aí já vai quase 60 mil reais. Eu tenho 26 funcionários. Mínimo, né? Isso. Então do teu setor, essa parte. Sei lá, uns 100 mil reais por mês de despesas. Pode até ser de despesa, mas a gente não consegue não, porque o apurado com a ajuda dos idosos, eu não sei nem se chegou a 80 mil, a 70 Então mil. vocês estão Sempre custo com déficit, maior, sempre com déficit. Sempre tá. Porque o FGTS a gente sempre deixa para pagar no final na rescisão. Aí tem imposto que a gente deixa acumular em parcela. É assim. Entendi. Até essa questão da assessoria jurídica também é interessante para vocês, porque tem certos impostos que pela atividade que vocês exercem, talvez vocês não fossem isentos, talvez houvesse algum desconto. Pois é. Até hoje também a gente ainda não estudou, ou não teve essa assessoria, porque o próprio pessoal do Ministério Público poderia, né, fazer isso, mas Com nunca certeza. fizeram. Nunca em relação a imposto, porque na minha visão, o que é que eles poderiam fazer? Eu não queria nem que eles dessem dinheiro, não. Eu queria que pelo menos que eles vissem a questão né, tá no poder deles, a água e a luz e o ICMS, que eles dessem o desconto nesses impostos, na água, na luz, né? E pelo menos na fralda, que é um item que a gente usa quase 300 fraldas por dia, unidades, nas 2 instituições. Então é um item de extrema necessidade. É um item que dá dignidade para o idoso. É um item que não pode faltar. Então, se pelo menos nesses 3 pontos eles fizessem isso, já ajudaria bastante. Vocês já chegaram a procurar a Defensoria Pública ou o próprio Ministério Público ou não? Assim, para verificar o que é que vocês têm de direito, que tá. Porque assim, tem, né? Vocês têm que ter uma verba do governo, até porque o trabalho que vocês fazem é uma obrigação do Estado. Né? Vocês estão fazendo um trabalho voluntário, né? Aqui com todas as dificuldades, que é um trabalho do Estado. Então o Estado ele tem a obrigação de remunerar vocês para fazer o trabalho dele. E é tudo, tipo assim, tem até, aqui em Fortaleza tem até uns editais, só que é muito difícil você ganhar. Geralmente só quem ganha é um Torre de Melo. É uma concorrência desleal, né? E aí aqui a gente praticamente desistiu de participar desses editais.
E aí em Caucaia a gente está tentando ver se a gente consegue participar do edital do Fundo do Idoso, né, do Conselho Municipal. Que aí tem um fundo que aí você pode captar, né, com empresas, com pessoas também, mas eu acho que mais com empresas, essa questão do imposto de renda. Aí a gente está tentando lá. Lá parece que o andamento está melhor, está mais fácil. Até porque a gente lá é uma das primeiras instituições que pediu para fazer essa questão. Você está um passo um pouquinho mais atrás do que aqui, né? Aqui já tem muita gente, né? Já tem muitas Esse instituições. imóvel, ele é alugado? É alugado. É alugado. É alugado. Os dois de Calcaia também? Não, de Calcaia a gente terminou de pagar no começo desse ano. Foi nem financiamento, foi uma benção mesmo que apareceu. Um homem que vendeu na promissória. O proprietário do imóvel, por saber da atividade de vocês, ele dá algum tipo de desconto, ele facilita alguma coisa? Não, ele não aumentou. Desde 2018 ele não aumenta. Não aumenta. Mas mesmo assim é alto. Pra gente é 2.600 que a gente paga. Mas pelo tamanho da casa é um valor que ele faz mesmo. Porque ele entende que é uma instituição. Porque ele poderia cobrar bem mais. A gente entende isso. É isso, né? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Eu estou tentando lembrar se vocês falam. O lá existe há quanto tempo, João? Fazer 10 anos. 10 anos? Legal. Tá ótimo. Se a gente pensar em mais alguma coisa, a gente pergunta quando for fazer outra parte, né? Isso. E assim, né, Romero? A gente, como eu falei, o objetivo... Isso que eu estava ajudando a fazer a avaliação, fiz a fisioterapia com ele. No segundo dia que ele chegou aqui, ele jogou um prato na cara de um cuidador. Esse a gente tem nas câmeras, né? A gente filmou e tudo e mandou e mostrou numa reunião para a promotora, numa fiscalização que já teve lá na Calcaia. Aí a promotora só fez olhar assim, vale, meu Deus, ele é doido. Aí eu digo, meu Deus do céu, essa promotora, ela é promotora da área dos idosos. Ela não teve a sensibilidade, ela não teve a empatia com a instituição de dizer, pelo menos, não, Wanda, eu vou fazer um ofício. Pelo menos para dizer, não precisava nem o médico vir, não. Pelo menos fazer, né? Porque a gente sabe a questão dos médicos, como é que tá hoje. Mas não, Wanda, eu vou fazer um ofício pedindo para um médico ir lá avaliar ele. Porque isso não é normal. Mas eles não têm essa empatia, essa atitude. Pois é, e aí também essa assessoria, né, ela poderia cobrar, ao invés de pedir, iria cobrar os direitos da instituição. Né? Seja através de ofício, seja através de alguma ação judicial. Pois E aí a gente vai ver, depois a gente também pode sentar, né, a gente conversar e ver as formas que a gente pode ajudar o Qual é o dia de lazer, de brincadeira aqui? Pronto, assim, todo dia da semana eles têm alguma atividade, né? Com esses profissionais que eu falei, tanto ou da saúde, ou com artesanato, ou com o educador físico. Mas também tem alguns dias, principalmente no final de semana, que tem visitas mesmo de grupos de igreja, ou de grupos que fazem essas ações sociais, e aí sempre trazem alguma atividade para eles. E tem os passeios que a gente tenta organizar na medida do possível, porque para sair com todos eles é muito difícil. Tem que mobilizar muita gente, muitos veículos. E aí o último que a gente fez foi para a Praia Acessível do Cumbuco, que a gente levou acho que uns 10, uns 12. Assim, os familiares dos 80. Os 80 existe, não. Né? Não existe. Não existe. Dos 20 que dos 20 acolá vem uns fazer poucos, uma visita. uma parte vem, e outros como também se estivesse abandonando. Eles só fazem o pagamento e eles vêm aqui na porta pagar e não entra. Ai, gente. Eles vêm do Afrânio, a família do Afrânio é uma dessas. Eles vêm na porta para deixar o dinheiro, para entregar alguma identidade, alguma coisa que a gente precisa pro posto. Mas eles não entram. A parte social, teve algum idoso que já
casou aqui dentro, alguma coisa assim. Sempre a gente vê em filme, né? Essas coisas, não sei se é mais filme ou se é na realidade mesmo. Né? Na realidade Quando eles já vêm com uma idade bem mais... mais avançada. E E até a característica aqui mesmo do nosso abrigo são idosos mais debilitados. Ou então vocês vão perceber que todos os idosos daqui eles têm alguma questão cognitiva, né? Aí tem algumas doenças, né? Como a esquizofrenia, tem a depressão, tem a ansiedade, tem mesmo aquela caduquice da velhice, mas todos têm alguma questãozinha dessa. E também muitos têm pouca mobilidade. Acho que a maioria. Quando eu vi, por isso que eu falei até sobre a questão da idade mobilidade, avançada, né? e isso faz com que o trabalho seja ainda mais pesado. Porque a gente precisa levantar fazer eles, tudo. né? Se mover eles. Que é o mais pesado. Quando você falava, eu vi o rapaz que ele teve que segurar no braço. Isso, era duas que estavam aqui. São gêmeos, era gêmeos? Não. Parece, ó. Pois é, parece. Eu fiquei com aquele na cabeça, ela vai perguntar. Existe um cuidado. E elas são muito, vocês não têm noção como elas são pesadas. E a maioria são mulheres. Eu já perdi as forças com elas levantando, principalmente a de cá, a Magalhães, porque é muito pesada. É pesada, é verdade. E às vezes você tem que ter, né, todo aquele cuidado na hora de Isso, tem que pegar, ter o jeito, isso. Você acaba machucando eles e também se machucando. Vai ficar agachado com ela também, os braços gritando. Um desse é um problema, se torna um problema, tanto para os questão como para os clientes, os idosos. Mas é assim, o trabalho é um trabalho assim, e aí vai até... Eles ficam até uns 6h30, 7 horas, e eu fico até as 8, 9. Aí depois fica só Aí depois fica só o pessoal da noite, isso. A rotina do dia a dia segue a sequência, né? Acorda, café, o banho, né? Isso, o banho é bem cedo. O primeiro banho é bem cedo, é uns 4h30. Amanhã já. Então o dia começa. Mas é porque cedo, como são muitos, se não começar isso, cedo, não vai conseguir fazer. Não termina. O dia daqui deve começar cedo, né? Eu falei, não foi temperativo, né? É uns 4h30, viu? Aí eles tomam banho, vão pro pátio, aí é o tempo que todo mundo termina, né? E aí umas 6h30, 7 horas está servindo o café da manhã mesmo. Aí depois disso, 9 horas tem o lanche, e aí 10 horas começa o banho. E 11h30, 12 horas, depende da cozinheira, tem o almoço. E aí depois eles pedem pra deitar. O cochilo da tarde, né? Aí é o certo, o cochilo é certeza, né? O dia começa cedo também, o dia termina cedo, né? Acho que 6 horas já tá todo mundo. Tá, 6h30, tá todo mundo, a maioria, mas tem um grupinho de 5, 6 que sempre fica aí no sofá assistindo as novelas. Isso. Eita, tradição. Assistindo a novela Aí vai na fé, aí tem outra, aí quando termina você vai na fé, pede pra botar no YouTube Carinho de Anjo, e aí elas vão, aí até uns 8h30, 9 horas. E aí tem a janta e depois eles. Aí eles acordam 2 horas, eles vão deitar e eles. Depois do almoço eles vão deitar e acordam às 2, 2h30. Aí 3 horas tem outro lanche. E 5 horas, 5h30 tem a janta. Aí eles jantam e a gente também começa a preparar eles para deitarem. E aí, para alguns que estão acordados nas camas, e as que ficam aqui, umas 8 horas ainda passam uma ceia. Um chazinho, um leitinho, um mingauzinho mais leve. E assim termina o dia deles, bem cedo, por isso que termina cedo e começa muito cedo. Tá ótimo, né? Essa parte inicial aí pra gente conhecer. Já pode fazer até um argumento legal, né? De desenvolvimento do show. Mas deu para perceber nas principais necessidades, né? Que a casa tem. Acho que principalmente assim,
pela idade, pela constituição física, né? Eles têm uma dependência muito grande, né? Das pessoas. Acho que até nesse momento da alimentação, das refeições, todo mundo tem que se mobilizar para estar ajudando. Então, assim, é uma coisa que ela realmente é um trabalho bem pesado. E eu acho que não só do lado físico, mas também do psicológico, né? Porque deve ser assim, todos os dias você tem uma surpresa diferente. E eu não falo surpresa de uma forma agradável, né? Às vezes são coisas que você não estava esperando e que acontecem. Né? E aí pra gente da coordenação isso acontece demais. Quando a gente chega, ou já tem algum problema, ou durante o dia acontece algum problema. Tipo nesse dia que o idoso jogou o prato na cara do funcionário deles. E tem dia que não querem comer. Aí a gente tem que lidar com essa situação. Tem que ele falando com um jeitinho, ou tem que ligar, se tiver familiar, a gente liga pro familiar também para passar o problema para eles, porque a gente não, eu não vou ficar com o problema só para mim, se o idoso tiver familiar, eu jogo para eles também. E aí a gente vai. E aí eu não tenho mais, eu nem a gente da direção, né? A gente não tem mais físico nem psicológico para se envolver com outra situação, a não ser com essa. Sim. Então a nossa vida toda é dedicada para isso aqui. Até coisas pessoais, amizades, igreja, a saúde mesmo, algumas das vezes vai ficando de lado, porque a gente é sempre dedicado para cá. É uma missão mesmo. Porque ontem era minha folga, mas eu tava aqui. Passei o dia aqui. Eu ia te fazer uma pergunta, era quanto, se todos eles que estão aqui hoje, eles recebem uma aposentadoria? Algum benefício? Menos o seu Guedes. Que era o que foi cobrado 5 mil para fazer para ele? Não, esse foi o seu Antônio. Sim. Que o advogado ainda estava, ainda não recebeu. E o seu Guedes é porque não sabe qual é a agência. Aí a gente até um rapaz da Caixa que deu fazer uma doação, disse que ia ajudar a gente a descobrir. Ele disse que ia mandar hoje. Qual era a agência que ele tem conta para ver se ele tem benefício nessa conta. Então ele tá quanto tempo aqui? O seu Guedes estava chegou agora, 2 semanas, chegou tá. recente. Mas ele veio através de onde? Ele foi o assistente social da UPA da então ele chegou aí pra UPA e depois lá foi que eu sofri um acidente assim, o carro bateu nele de raspão, mas bateu, né? E aí levaram ele pra lá, ele veio do Piauí pra cá, atrás de um ex-patrão dele. E aí quando chegou aqui, ele sofreu esse acidente, lá perto do patrão dele, do ex-patrão dele. Aí ele falou na UPA desse ex-patrão, mas o ex-patrão disse que não conhecia ele. E aí não tinha mais nenhum outro familiar aqui. Não. Vocês estão tentando descobrir. O benefício 90% é o BPC, né? Maioria. Aposentadoria, o pessoal acha que muito tem tempo de trabalho se tiver 2 ou 3 é muito. E é aquilo que ele falou, né? Quem tem aposentadoria, a maioria é comprometido com empréstimos. O BPC é porque não tinha, agora foi liberado o empréstimo para o BPC também, que é até um absurdo isso. Né? Porque aí os familiares é quem faz. Faz com força. A Fernanda, eu não sei se... a Fernanda que entregou os desenhos, pronto, a Fernanda é muito nova, vocês perceberam isso, né? Na verdade, ela não é... Na verdade... Deixa eu ver se ela era ou não, se talvez ela tinha sido deixada pela família, já que ela era muito bem cuidada, bem nova, eu fiquei me questionando isso. Aí quando soube dessa situação, né, ele pediu pra... Meu Deus. Mostra pra ela que ela viu a gente ela. Eita, não, pai. Aquela que entregou essas fotos. 1 ano e 2, um ano e 4 meses que ela tá aqui. E você consegue ver, né, o trabalho assim que você desenvolve. Essa é a maior gratificação que a gente tem. É a gente ver a mudança de vida, né? Que através do nosso trabalho a gente consegue proporcionar e através da ajuda das pessoas também a gente consegue proporcionar na vida delas, e principalmente dos que chegam mais idosos, né? Que a gente consegue dar um final de dia digno para eles, coisas que provavelmente na casa onde eles estavam anteriormente eles não teriam. Ia ser um final de vida de mais sofrimento, né? Mais sofrimento.
Então nossa recompensa é ver essas transformações, né? E vocês são movidos realmente, inteiramente pelo voluntariado, né? Porque, assim... Porque, não, eu digo assim, porque tomar a decisão de voltar toda a sua vida para isso é realmente abrir o coração para dizer assim, eu vou viver para ser voluntário de uma causa que eu acredito, né? E mesmo que, como você falou, algumas instituições religiosas visitam, mas elas fazem a visita, né? Não são pessoas que, não sei se até você pudesse falar, se são pessoas que são ativas dentro do lar, mas eu acredito que é só mesmo só visitas e trazem alguma doação. Uma coisa que ficou claro na tua fala é que realmente são casos esporádicos, não vem uma vez, vem Isso, outra, não é mas tipo uma pessoa que se comprometa mensalmente. Não tem. Tá aqui, Sempre são pessoas diferentes, mas Deus abençoa, que sempre de vez em quando tem a doação. E é isso, né, gente? Pelo menos essa parte de conhecer lá, quando eu converso contigo, eu vi ali que tem a frase ali, né? Hoje auxiliamos, amanhã seremos necessitados de auxílio. A gente espalhou várias frases.